Ohayou, amadas! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! E aí, como que vocês estão? Hoje a nossa live é sobre inteligência emocional. O que precisamos, né? O que a gente precisa desenvolver para obtermos uma inteligência emocional? É um assunto tão importante, tão relevante, e eu vou pedir para vocês, se você deseja encontrar um equilíbrio emocional para sua vida, compartilhem aí essa live para mais pessoas, convide aí pessoas que precisam, né, ouvir essa live. Eu preparei alguns materiais aqui para vocês, né, para que vocês consigam internalizar e aprender o máximo que vocês puderem. Eu preparei com todo o meu amor, com todo o carinho, e eu espero de fato que agregue aí na vida de vocês, porque a inteligência emocional, a gente recebe estímulos, né, desde a infância, para que a gente desenvolva a nossa inteligência racional. Porém, a nossa inteligência emocional, ela fica de lado, não é mesmo? Vocês que moram aí no Japão, o que acontece? A gente vai para o Japão na intenção, com objetivos de conquistar uma estabilidade financeira. Então a gente foca muito nisso, em ganhar dinheiro, em encontrar uma estabilidade. E aí quando a gente chega no Japão, num país diferente, a gente se encanta com o lugar, a gente acaba tendo uma condição financeira que nós não tínhamos no Brasil, e a gente acaba tendo alguns comportamentos, né, que também não deixa de ser emocional, em realizar desejos que a gente tinha e que no Japão isso nos proporciona. Então, se a gente não desenvolve uma inteligência emocional, a gente acaba fugindo, né, desfocando. Nós tínhamos um objetivo e aí acaba se perdendo porque a gente não se distraiu, né, de fato. Sejam muito bem-vindas. Olá, Thelma, Ohayou, pessoal do Japão. Então, assim, para que a gente consiga desenvolver a inteligência emocional, nós precisamos de 5 habilidades. Olá, Emilari. Olá, Sayuri. Sejam bem-vindas. E quais são essas habilidades, né? Então nós vamos começar. Quem ficar comigo do começo até o final dessa live, vocês vão aprender essas habilidades que são tão importantes para nossa inteligência emocional. Então, qual é a primeira habilidade? Conhecer as suas próprias emoções. Como assim, né? O que acontece? A gente não presta atenção nas nossas emoções. Sim ou não? A gente vai vivendo ali no nosso automático. O que acontece na maioria das pessoas? Acabam entrando num piloto automático. O que é piloto automático? É você ir sobrevivendo, fazendo as coisas que precisam ser feitas, apagando incêndios, e a gente deixa de lado as nossas emoções, aquilo que nós estamos sentindo. Então vão acontecendo aí situações dolorosas e que a gente vai jogando essas situações dolorosas para debaixo do tapete, não é mesmo? E aí o que acontece? A gente vai acumulando situações dolorosas, difíceis, e a gente não percebe. Só que nós somos seres humanos e nós temos um limite. Eu tenho o meu limite, vocês têm o limite de vocês. Olá, Cris. Oi, Ju. Olá, Cris também. Quantas Cris aí entrando, sejam muito bem-vindas, minhas amadas. E aí é isso que acontece, né? Na maioria das vezes, a gente vai vivendo situações difíceis e dolorosas e a gente nem para pensar, a gente nem percebe. E a gente vai jogando, vai desconsiderando e vai invalidando as nossas emoções. E aí, o que acontece, né? Quantas vezes, vou dar um exemplo aqui. Quem aí já não presenciou, por exemplo, vocês mesmos, né, que são mamães, que são papais, vocês chegam aqui, chegam em casas muitas vezes estressadas, nervosas, né, por conta de situações que aconteceram no trabalho,
e aí chega em casa já descontando no marido, descontando. Olá, Rogério, seja muito bem-vindo. Eu falo aqui com as amadas, mas os amados também são muito bem-vindos. Pode ficar, a gente vai falar sobre a inteligência emocional. A gente precisa observar, né, as nossas emoções para que a gente consiga lidar com essas situações desafiadoras que vão surgindo na nossa vida. E muitas vezes acontecem situações aí no trabalho, na sua vida pessoal, e aí a gente acaba descontando nas outras pessoas, nos filhos, no marido. E quando você não observa a tua emoção, é isso que acontece, né? Você acaba agindo de forma agressiva, sem você perceber, magoando as pessoas, não conseguindo entender que aquelas pessoas lá da família não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, né? Lá no trabalho, ou na sua vida, ou com relação à sua insatisfação, com relação a alguma coisa pessoal tua, e a gente acaba descontando. Se a gente não observa, se você não desenvolve o autoconhecimento, que é você se conhecer, que é você entender as suas fragilidades, é o que acontece com as meninas que fazem terapia, né? Elas falam muito assim no processo. Nossa, agora eu comecei a perceber a minha maneira que eu converso com meu marido. Eu consigo perceber agora, né, o jeito que eu falo com a minha irmã, o jeito que eu falo com os meus filhos. E antes eu não percebia, né? Mas com o autoconhecimento, com o processo terapêutico, a gente começa a nos observar e, em consequência disso, a gente começa a perceber melhor as nossas emoções. E quando você começa a perceber as suas emoções, você sai do piloto automático. É quando você começa a despertar aí a tua consciência. A Juliana falou, inteligência emocional é muito importante. Daidi no koto desu. Isso, é isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Andréia, Thelma, Thalita. Gente, inteligência emocional, ela é a base, né? Nós precisamos desenvolver. Por quê? Porque a gente acaba se tornando muito racional. Todas as decisões, tudo que vai acontecendo ao longo da nossa jornada, a gente acaba decidindo e vivendo de acordo com a nossa razão. Mas a gente precisa ouvir a voz do nosso coração, né? Porque é no coração que está a intuição, sabe? Quando você tem dúvidas de que caminho que eu devo seguir, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, que escolha que eu faço da minha vida, a gente precisa ouvir a nossa intuição. Não dá pra gente viver de acordo somente com as nossas razões, com o nosso racional. Se engana quem pensa que uma pessoa que controla, né, uma pessoa que se controla emocionalmente, é porque ela é inteligente emocionalmente, né? Às vezes não tem nada a ver. É porque a pessoa ela se tornou tão racional que ela não entra mais em contato com a sua emoção. Ela separou, sabe? Ela se distanciou, ela se desconectou. Olá, Karina! Eu deixei muitas vezes de seguir a minha intuição. E eu tenho, vocês que estão aqui comigo, com certeza vocês também têm a intuição de vocês, mas a gente prefere ouvir a opinião das outras pessoas, né? A gente tem uma tendência de buscar a opinião das outras pessoas, como se a outra pessoa ela tivesse um conhecimento maior a respeito de nós mesmas. Mas a resposta, ela tá tudo aqui. Tá aqui no nosso coração, né? A Cris falou, eu também deixei. Muitas pessoas, eu também já deixei, né? Só que com o autoconhecimento, quando a gente desenvolve o autoconhecimento, é que vocês começam a perceber, começam a ter consciência de que dá para confiar sim naquilo que você está sentindo. E não tem problema se a gente errar. Né? Porque, por exemplo, vamos supor, nossa, eu segui a minha intuição e eu só me ferrei, né? Já aconteceu isso também várias vezes. É assim que a gente aprende, é assim que a gente vai se desenvolvendo. Pra gente ouvir a nossa intuição, isso também é um treino. Tudo é um treino, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica.
A Thelma falou, eu também, sempre fui assim. É isso mesmo. Então, a primeira habilidade que vocês precisam desenvolver é reconhecer as suas emoções. Então, assim, nossa, hoje eu tô triste, hoje eu tô desanimada, hoje eu tô com muita raiva, eu tô irada, sabe? Hoje eu tô feliz, hoje eu tô animada, hoje eu tô motivada, hoje eu tô alegre, hoje eu tô em paz com o meu coração. Então, é importante vocês começarem a observar qual é a emoção que está predominando aí o seu coração. Escrevam aqui para mim que eu quero saber. Qual é a emoção que está predominando o seu coração nesse momento? É raiva? É alegria? É tristeza? É desamparo? É solidão? O que mais? Estou perdida? Gratidão, né? A Juliana escreveu gratidão. Escreveu, mas exatamente com o autoconhecimento aprendemos a confiar na nossa intuição. É isso mesmo, a gente aprende, né? Só que para a gente aprender, nós precisamos estar disponíveis, sabe? Tomar uma decisão. Eu entendi que eu preciso fazer o meu movimento, que eu não tenho como ficar esperando as coisas acontecerem, o momento perfeito, o apoio do esposo, né? Dos filhos, isso não existe, né? É nós quem precisamos fazer o nosso movimento. Olha lá, a Karina, felicidade e gratidão. A Ju, raiva, hoje já senti também. A Thelma, gratidão e alegria. A Sayuri, um pouco perdida, mas gratidão também. Olha só, como é importante. Quando vocês escrevem aqui pra mim, querendo ou não, vocês param pra pensar, né? Vocês param pra observar. O que será que eu tô sentindo agora? Tem pessoas que vão falar assim, eu nem sei o que eu tô sentindo. Faço a mínima ideia, né? Pode ser que isso aconteça também. Porque a gente não está treinado. A gente está treinado o quê? A resolver problemas, não é mesmo? A focar naquilo que dói, a gente está tentando resolver, por exemplo, na pandemia, né? A gente fica muito focado no medo, na ansiedade. Quem que está ansioso aqui? Ninguém escreveu ansiedade, porque a ansiedade também é um mal, né, que tem dominado muitas pessoas, mas que a gente precisa reconhecer. Muitas vezes a gente olha para esse sentimento, né, para essa sensação de ansiedade como algo muito ruim. Só que na verdade a ansiedade ela chega para nós porque ela quer nos mostrar, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de que algo emocionalmente precisa ser olhado, precisa ser curado. Oi, Catita. Seja bem-vinda, minha querida. Então, vamos lá. A segunda habilidade que nós precisamos desenvolver para a inteligência emocional é lidar com as emoções. Por quê? Não adianta você apenas reconhecer. Então, hoje eu estou com raiva. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou nervosa. Hoje eu estou mal-humorada. Não adianta a gente apenas reconhecer e não fazer nada com ela. A Juliana, estou sim ansiosa pelo Conecte Mais. Gente, isso aí é uma grande novidade que vem por aí, que eu vou contar para vocês ao longo dessa semana. Eu acho que na próxima live eu vou contar exatamente o que seria essa novidade, que tem tudo a ver com esse tema que é inteligência emocional, é estudar as emoções. Eu tenho certeza que vai ser transformador, porque não adianta a gente apenas reconhecer, nós precisamos entender, né? Então, se eu estou com medo, o que eu preciso fazer para amenizar? O que eu preciso fazer para dar conta desse sentimento? Olá, Kari, Nath, sejam muito bem-vindas, minhas amadas, queridas. Hoje nós estamos falando, então, para quem chegou agora, sobre inteligência emocional. Então, nós precisamos desenvolver 5 habilidades. A primeira habilidade é você reconhecer as suas emoções. A segunda habilidade é você lidar com as emoções. Então, não adianta apenas você reconhecer, mas você precisa fazer alguma coisa
com essa emoção. Quando você não faz nada, você reconheceu que você está nervosa, que você está irada, e o que você faz? Você engole sapo, não é? Isso que a gente costuma fazer? Engolir sapo. A gente pega, engole o choro, engole a raiva, e aquilo vai ficando aqui no nosso coração. Vai acumulando, né? Vão acumulando situações desagradáveis, mas a gente, para não desagradar as pessoas, ou com medo do que as pessoas vão pensar se a gente pegar e falar ou tentar conversar sobre o que aconteceu, a gente engole e a gente segue o barco. A Thelma, eu também estou super feliz e ansiosa com esse novo projeto da nossa querida profissional Nádia. Venham todas para o Conecte Mais. As meninas do Psicodesafio, elas são umas queridas, né? Quem participou do Psicodesafio, então elas estão sabendo desse novo projeto, dessa novidade que vem por aí. Muitas já compraram, né? Mas algumas eu ainda tenho que falar com mais calma aí para vocês. Eu tenho certeza que vai ser lindo, vai ser um projeto maravilhoso. Mas vamos lá. E é isso, né? E aí o que acontece? A gente vai segurando a nossa raiva, aquela sensação desagradável. Só que o nosso coração é como se nós tivéssemos um potinho dentro aqui do nosso coração. Cada situação dolorosa e difícil que acontece na sua vida é uma gotinha que vai entrando nesse potinho, sabe? E aí acontece, eu brigo com a minha mãe, aí mais uma gotinha, com meu pai, com a minha irmã, com meu marido, com meu chefe, com meu amigo, e vai acontecendo situações dolorosas e vão entrando gotinhas, né, como se fossem gotinhas nesse potinho. Só que esse potinho, ele tem um limite, entende? Quando o nosso pote extravasa, porque nós guardamos muitas emoções, porque nós não ressignificamos, nós não elaboramos, nós não falamos sobre aquilo que doeu, e aí esse pote extravasa. E como que ele aparece no comportamento de vocês? Às vezes acontece uma situação desse tamanho, mini, uma coisa minúscula. Você fala, gente, eu não sei por que eu explodi com uma coisa tão pequena. É porque o seu pote, ele já estava transbordando. E aí veio uma situação que não teve tanto, né? Não foi tão significativo, porém para você foi o suficiente para você explodir. E aí veio aquela fúria, aquele nervoso, e aí veio aquela crise de choro que você não consegue controlar, e aí você começa a chorar e você não consegue parar, e as pessoas não entendem, né? Nossa, mas o que está acontecendo com você? E nem você não entende por que está chorando tanto, por que aconteceu essa explosão, né, de emoção. É porque você guardou muita sujeira, muitas situações que você não aceita, que você ficou magoada, que você ficou chateada, que aquilo doeu lá profundamente no seu coração. Oi, Tati. Oi, Pri. A Juliana falou, nossa, o meu já transbordou inúmeras vezes em situações como a que descreveu por uma bobagem. E quando acontece esse tipo de situação, é muito complicado, né? Porque dependendo da situação, você acaba uma amizade, você acaba um relacionamento, você acaba saindo do emprego, aquele emprego que era tão importante para você, e você saiu por conta de um descontrole emocional. Vocês entendem a importância da inteligência emocional? É você conseguir reconhecer o que você está sentindo, é você aprender a lidar com essa emoção. É importante falar, né? Como que a gente tira aquele peso e aquela situação? Quando a gente fala sobre ele, né? É que nem Freud. Freud fala, a cura é pela fala. Quanto mais você fala, quanto mais você expõe aquilo que você está sentindo, você vai esvaziando aquele pote. Você não deixa acumular. Oi, Joyce, querida. Seja bem-vinda. Nós estamos falando de inteligência emocional e vamos para a terceira habilidade. Vamos lá. Eu acabo não falando as coisas. Guardava muita coisa, engolia muito sapo e depois explodia em momentos inoportunos. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca?
Quem não explodiu, aí o que acontece? Tem as pessoas psicossomáticas, né? Tem aquelas pessoas que não chegam a extravasar em comportamento, em choro ou numa fala agressiva, mas adoece, tá? Adoece. Porque as nossas emoções também são causadoras de doenças físicas. Então, doenças autoimunes, dor de cabeça, né? Quem tem problemas de gastrite, problemas de estômago, intestino, e aí vai, né? N doenças que vão surgindo no nosso... A gente não consegue extravasar, nem através do choro, nem através da fala, da agressividade, nada. E a gente, né, fica aqui para nós e aí vem uma doença. Uma doença, labirintite. Tem pessoas que têm labirintite. A Ju escreveu, Nádia, estou anotando tudo. É isso mesmo. Vocês pegam a canetinha de vocês e escrevam, anotem, porque isso é importantíssimo se você deseja desenvolver a inteligência emocional. A Cris escreveu, sentindo leveza mesmo diante de uma decisão difícil, justamente por ter uma direção com o autoconhecimento. Olha só, gente, o autoconhecimento, ela é a chave. Então, qualquer pessoa que vem me perguntar por onde eu começo, porque muitas pessoas chegam para mim com a seguinte fala, eu me sinto perdida, eu me perdi na minha identidade, eu já não sei mais quem eu sou e eu não sei por onde começar. E o que eu falo para essas pessoas? Comece pelo autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Como que você conquista o seu autoconhecimento? É só na terapia? Não é só na terapia, tá? Não é só na terapia. É claro que na terapia é um processo mais lento, mais profundo, ele traz muitos resultados, mas existem também outras maneiras que a gente pode desenvolver o autoconhecimento, que é através das vivências em cursos online, meditação, né? Quando você escreve no papel aquilo que você coloca tudo, né? No Psicodesafio a gente fez essa atividade. Você coloca no papel, você escreve aquilo que você está sentindo, você materializa aquilo que está no teu pensamento, aquilo que está no seu coração, você começa a ter clareza de quem é você, do que você está sentindo, e quanto mais clareza você tem de você, das suas emoções, mais claro também fica qual o caminho que eu devo seguir. O meu comportamento, na maioria das vezes, era a fala agressiva com as pessoas e o choro, né? Quando sozinha em casa. Eu não sabia, mas graças a você, eu estou me conhecendo cada vez mais e as minhas emoções. Gratidão. Eu que agradeço, minha querida, pela sua confiança, né? Por você estar aqui. Eu aprendo demais com a história, com a vivência de vocês, porque quando a gente ouve histórias, a gente se identifica, né? E quando a gente se identifica, é como se fosse a gente se sente acolhida quando existe uma identificação. Eu falo as coisas sem pensar e fico agressiva e depois me arrependo, mas estou me conseguindo controlar. É isso mesmo. E como que a gente se controla, né, Thelma? A gente se controla quanto mais você entende a respeito das suas emoções, quanto mais você conhece você mesma, as suas fragilidades, as suas dificuldades, os seus comportamentos, melhor você consegue controlar. Então, como que eu consigo controlar a minha emoção? Como que eu lido com as minhas emoções? Autoconhecimento. A Cris, obrigada, Nádia. Imagina, vocês não têm que me agradecer. Eu estou aqui realmente de coração, querendo ajudar vocês. Por que eu quero ajudar vocês, né? Vocês pensam, talvez isso é uma pergunta que não quer calar. Por que você quer ajudar nós, né? Os decassegues, enfim, as pessoas que estão aqui comigo. Porque eu vivi essa mesma experiência, né? Quando eu falo aqui para vocês sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, eu falo para vocês porque eu vivi essa experiência, não por ser psicólogo, mas eu estou falando com vocês como Nádia, como pessoa, né? Eu vivi muitas coisas dolorosas na minha vida que eu precisei mergulhar no autoconhecimento para conseguir despertar.
Porque a psicologia, ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência. Então, eu ficava conectada somente com o racional, com a ciência, com aquilo que era comprovado. Então, a partir de quando eu comecei a me conectar com o meu coração, fortaleci a minha conexão com a espiritualidade, que também é uma forma de autoconhecimento, tudo foi clareando na minha vida. Então, eu precisei tomar essa decisão, né? Chega, eu preciso despertar a minha consciência, eu preciso começar a tomar algumas decisões, sair daquele lugar de vítima, porque eu era a vítima, né? Apesar de ter feito psicologia e tudo mais, eu me colocava numa situação como vítima. E enquanto a gente não sai desse lugar de vítima, de que as pessoas, olha o que as pessoas fazem comigo, a gente não consegue controlar e ter o domínio da nossa própria história, entende? A Ju escreveu, Thelma Chan, eu também era assim, ou sou ainda, mas também estou tentando me controlar. Como a Nádia disse, com o autoconhecimento isso fica muito mais fácil de fazer. Olá, Gláucia, Karina, sejam muito bem-vindas, meninas. Ciurle, sempre aqui. Eu queria muito saber o seu nome. Ciurle 3560. Quero muito saber o seu nome. Você está sempre por aqui. Eu vejo você nos meus stories, né, frequentemente. Quero muito te agradecer. Mas vamos lá, meninas. Eu também era coitadinha e isso não leva a lugar nenhum. A gente pensa, né, que o lugar de vítima, que nós vamos ser amparadas, que as pessoas vão nos entender, que as pessoas vão estender a mão, né, pra gente. Mas isso é uma necessidade emocional, isso é uma carência afetiva que nós temos, que vem lá da nossa infância, sabe? Às vezes nos faltou isso, às vezes a gente não teve uma mãe que era tão acolhedora. E a gente acaba buscando esse acolhimento depois na vida adulta, através de relacionamentos, através de pessoas. Então, essas necessidades emocionais, que são carências que vêm lá da nossa infância, estudaremos sobre isso mais profundamente. Vocês vão ver como vai fazer sentido. Meninas, vocês estão entendendo como é que tá para vocês até agora? Tá claro? Se vocês têm alguma dúvida, vão me perguntando aí para eu sentir de vocês, para poder ajudá-las, tá? Vamos para a nossa terceira habilidade. Nossa terceira habilidade é motivar-se. O que é motivar-se? É você conseguir uma automotivação. O que é automotivação? É você não depender das pessoas ou das situações para vocês se motivarem. Colocar as emoções a serviço de uma meta, ela é essencial para você ter foco, para você ter controle e para você ter criatividade. A gente também, né, de novo, se colocando no lugar de vítima. Eu não faço tal coisa porque minha mãe não me apoia, né? Como eu não recebo apoio de ninguém, então não faz sentido eu fazer, não faz sentido eu lutar. A Kari. Sou carente desde a infância e ainda isso me atrapalha. Atrapalha você e atrapalha muitas pessoas, Kari. Sinta-se acolhida, porque essa carência é que faz a gente, por exemplo, necessidade de reconhecimento, né? Quantas pessoas aqui se consideram perfeccionistas? Porque eu sou perfeccionista. Enquanto as coisas não saem perfeitas, eu não faço, eu não entrego. E por que a gente desenvolve essa característica do perfeccionismo? Porque a gente tem uma necessidade de reconhecimento, né? Quando a gente era pequena, provavelmente nós éramos reconhecidas e nós éramos aceitas quando nós fazíamos algo perfeito, né? Quando a gente era elogiado. Eu também era assim. Também sou assim, na verdade, né? A gente precisa reconhecer essa nossa... Porque a questão do perfeccionismo, ela é uma fragilidade que a gente precisa reconhecer e precisa trabalhar em cima dela, tá? Então,
a automotivação é o seguinte: nós temos as nossas potencialidades, as nossas capacidades, né? Eu tenho, vocês têm, todas nós temos. E quando a gente não tem essa automotivação, é como se a gente deixasse de lado e não entrasse em contato com esse nosso potencial, né? As meninas do Psicodesafio que estão aqui, eu tenho certeza que elas vivenciaram isso. Quantas pessoas, quantas capacidades e potencialidades, né, que nós temos e que a gente nem sabia que tinha, né? A Juliana mesmo é uma delas. Eu falo pra ela: nossa, você é uma mulher poderosa, uma mulher grandiosa. A Thelma também, né? A gente não tem noção das nossas capacidades, a gente não tem noção do que a gente é capaz de realizar. E o que impede a gente de realizar? Muitas vezes é a falta de automotivação. Você não tem motivação, você não tem sentido para estar realizando as coisas. E como que a gente desenvolve isso? Também através do autoconhecimento. Então, quando você se conhece, quando você se aceita, você passa a confiar mais em você. E quando você desenvolve essa autoconfiança, você tem mais clareza e tem coragem de se arriscar, de seguir alguns caminhos que você muitas vezes tem vontade, existe um desejo aí no seu coração. E você pensa: eu nem vou entrar em contato com esse desejo porque eu não vou conseguir, né? Muitas vezes eu queria fazer tal coisa, né? Eu vejo muito isso também entre as empreendedoras, mulheres que querem empreender, que querem começar, que querem, por exemplo, ter projetos de sair da fábrica, por exemplo, né? É algo que eu atendo mulheres com esse perfil, que querem sair da fábrica, mas tem medo, um medo enorme, uma insegurança gigantesca, porque a fábrica, por pior que seja, ela nos traz uma segurança, né? Uma estabilidade que a gente pensa que não vai conseguir dar conta, né? Então a nossa insegurança faz a gente deixar de realizar muitas coisas na nossa vida. A gente simplesmente não reconhece, não imagina mesmo o que é capaz de realizar. E você só vai ter noção da tua capacidade quando você conseguir realizar, quando você conseguir tentar, sabe? Quando você perder a tua insegurança de será que vai dar certo, né? Mas e se eu errar? E se eu me arrepender? Porque assim, gente, até falando pra vocês um pouco de mim, né? Eu tenho vários defeitos, né? Várias fragilidades. Eu ainda estou desenvolvendo o meu autoconhecimento. Mas eu reconheço em mim algo que é muito forte, que é sempre me arriscando em tentar. Eu sempre tentei fazer as coisas. Eu tive medo, é claro, né? Sou um ser humano, eu tenho medo de realizar as coisas, mas eu sempre tentei. Por conta disso, eu já errei 500 mil vezes na minha vida, né? Mas foram esses erros que me fortaleceu. Eu acho que se eu cheguei até aqui hoje, é porque eu tive coragem de me arriscar, eu tive coragem de tentar, errei, já quebrei a cara muitas vezes. Eu nunca dependi do apoio de ninguém. Isso também é outra coisa que eu reconheço em mim, né? De diferente. Eu não tenho essa necessidade do apoio de ninguém. Eu faço, sabe? Eu vou lá, quebro a cara, tento, faço as coisas. Eu sigo aquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, e assim eu vou aprendendo, assim eu vou desenhando aí os meus objetivos. Mas às vezes falta também incentivo, mas de verdade agora eu decidi que não preciso do incentivo de quem não quer me incentivar. E além disso, ainda quer tirar meu ânimo e empolgação. O que mais vocês vão encontrar na jornada de vocês é pessoas querendo te desanimar, sabe? Eu sinto muito em falar isso pra vocês, mas é comum isso acontecer, né? As pessoas, muitas vezes, essa pessoa que tenta te desanimar,
ou tirar o seu ânimo, às vezes ela é uma forma dela tentar te proteger, sabe? Com medo de que você sofra, então a pessoa às vezes não te incentiva. Mas nem sempre é por mal, às vezes não é. Às vezes as pessoas fazem isso na intenção de proteger mesmo, né? Os pais principalmente. Às vezes eles acham loucura o que a gente tem vontade de fazer, mas precisamos nos arriscar. Meu pai fazendo isso comigo, então é exatamente, às vezes não é porque ele é ruim, não é porque ele não torce por você, ou porque ele não quer o teu sucesso, nem sempre é por esse motivo, sabe? Às vezes é por proteção, por querer proteger demais, por amar demais, ele tem medo de que você quebre a cara, que você sofra, e aí, né, acaba acontecendo isso. Então, por isso que a gente precisa entender, a gente precisa, eu vou falar para vocês algo assim muito importante, né? Prestem atenção. A gente precisa olhar para nós como mulheres adultas. O que acontece, né? Acontece que às vezes a gente se vê numa situação como se nós fôssemos aquela criança carente, aquela criança que precisa de incentivo, de empurrão, porque é assim que a gente faz com as crianças, né? As crianças precisam do apoio dos pais, a criança precisa ser direcionada, porque ela não tem experiência de vida, ela não tem sabedoria, então ela precisa do apoio dos pais para ser guiada. Só que quando a gente cresce, muitas vezes a gente ainda fica fixada lá no passado, como se nós fôssemos aquela criança precisando do apoio das pessoas, do apoio do marido, do apoio, né, da mãe, do pai. E a gente já não precisa mais, porque nós somos adultas e nós somos capazes de aguentar, de tomar as nossas próprias decisões, de quebrar a cara, de se arrepender. Tá tudo bem se a gente fracassar. O que é fracasso? Né? Fracasso é um resultado que não saiu do jeito que nós gostaríamos, mas isso não quer dizer que você é uma fracassada. Não tem nada a ver. A gente fracassa e a gente levanta, né? A gente se arrepende, mas a gente aprende, entende? A Karina, meu esposo, diz que apoia, mas às vezes é o que mais me faz ficar para baixo em alguns momentos. Então, Karina, é isso. Às vezes não é que ele está fazendo isso por mal, não entenda isso como algo ruim. Ele está tentando te proteger. O que é mais fácil para as pessoas? É ficar na zona de conforto, sabe? Vamos ficar assim mesmo, não vamos pensar em mudança, vamos continuar aqui quietinho, né? Sobrevivendo. A zona de conforto, ela te protege de alguma forma do sofrimento. Porém, você deixa de realizar coisas incríveis que você poderia realizar. Você deixa de viver experiências maravilhosas que você poderia viver para não sair da zona de conforto. Vocês entenderam? Então, a nossa terceira habilidade para a inteligência emocional é você ter essa capacidade de se automotivar, de você não depender de pessoas para te apoiar, para você realizar, para você ter atitudes. Você mesma é capaz de desenvolver essa automotivação. A gente tem automotivação quando a gente tem um foco, quando a gente tem um objetivo, sabe? É igual o que aconteceu na minha vida, um exemplo, né? Eu tinha 19 anos, fui para o Japão, e eu fui por quê? Porque eu queria estudar, porque eu queria fazer faculdade. Então eu fui para juntar dinheiro, encontrar uma estabilidade financeira, voltar para o Brasil e terminar o curso de psicologia. Foi difícil, mas eu nunca desviei esse foco. Eu tinha um foco muito assim determinado para minha vida, porque era um sonho. E eu não deixei de lado, eu não me distraí. Porque o que acontece é o que eu falei para vocês no começo. Existem muitas distrações, né? Vão acontecendo outras coisas na nossa vida que vão nos distraindo e tirando o foco daquilo que a gente deseja, daquilo que é um sonho. A Cris, eu estou seguindo um caminho reverso. Já saí das fábricas há um tempo, hoje escolhi com muita consciência voltar. Porque ao contrário de antes, eu sei onde quero chegar. Muito bem, é isso mesmo.
É isso mesmo. Se resume exatamente ao que eu acabei de falar, sabe? Muitas vezes você pensa assim, nossa, que vida difícil que eu tenho, né? Mas é um processo. Para você chegar onde você deseja chegar, você precisa passar por alguns processos. Faz parte da caminhada, faz parte da jornada. E para que essa tua jornada não fique pesada, é importante você desenvolver o autoconhecimento, porque tem como a gente ter uma vida mais leve, mesmo nessa situação desafiadora. O que não dá para fazer é a gente ficar assim, esperando aquilo acontecer. Enquanto aquilo não acontece, eu não vivo, sabe? Olá, Aline. Oi, Valéria. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Estamos na nossa quarta habilidade. Então, a primeira habilidade é reconhecer as nossas emoções. A segunda habilidade, lidar com as emoções. Então, não adianta você só reconhecer as emoções. Você precisa aprender a lidar com ela. Terceira habilidade, automotivação. Tá bom, minha gente? Só quem viveu a jornada de trabalho do Japão é capaz de entender o que nós passamos. Ah, eu sei, hein? Meu Deus do céu. Como é difícil. É difícil, porém necessário, né? Para algumas pessoas isso faz parte do processo, faz parte da jornada e tá tudo bem viver assim. Se você quer viver assim, né, por longo tempo, tá tudo bem. Se você não quer, você vai fazer o seu projeto de vida para você conseguir sair da fábrica. Quitada Delícias. A live vai ficar salva, entrei agora há pouco. Vai ficar salva e eu quero muito que vocês, no final da live, eu vou salvar essa live e eu vou querer saber o que vocês aprenderam com essa live, tá? Porque aqui é como se fosse uma aula de autoconhecimento para vocês expandirem aí a consciência de vocês, para que vocês consigam começar a colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo, tá bom? Então vamos à nossa quarta habilidade. Reconhecer as emoções nos outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, uma característica importante para você desenvolver a inteligência emocional é você ter empatia. Empatia. Olha só que palavra importante, né? Nós precisamos conseguir ter essa habilidade de nos colocar no lugar do outro, né? O que o outro está sentindo, o que o outro vai sentir diante da minha fala, diante do meu comportamento. Obrigado, meu nome é Rafaela. Oi, Rafa, muito prazer. Depois, então, se você não puder ficar, você assiste essa live e escreve lá pra mim, tá bom? O que você aprendeu, o que ficou aí no seu coração. Olá, Vivi, seja muito bem-vinda. E aí, minha gente, a empatia. Olha só como é importante nós desenvolvermos essa habilidade. Por quê? Por exemplo, quantas vezes vocês passaram por situações assim, né? Uma adolescente, né? Quando vocês eram adolescentes. Você era adolescente e aí você terminou um relacionamento. E você sofreu muito por conta desse término, desse relacionamento. E aí você chega em casa, o que a sua mãe fala pra você? Ah, filha, isso vai passar, nem liga. Eu já passei por isso. E não é fácil, né? Porque quem está vivendo aquele término, né? Se a gente pensar adolescente... O adolescente, ele tem as emoções muito mais intensas, né? Muito mais afloradas. Terminou lá o seu primeiro namoro. É muito doloroso. Quem já viveu essa situação? Quem já viveu essa situação e não teve ninguém que acolhesse a sua dor? Eu tenho feito isso, reconhecer as emoções dos outros e tenho exercitado cada vez mais a minha empatia. A Thelma, eu também já passei. É muito doloroso, né? As pessoas
É claro, quando eu falo isso, né, gente, não é que nossa mãe é uma pessoa ruim, não é. Mas eu digo no sentido assim, de você se colocar no lugar, sabe? Você que tem filho, às vezes o filho vem com alguma queixa da escola, chateado, magoado por alguma situação que viveu. E às vezes a gente tá naquela correria, não é mesmo? Naquela correria, você precisa fazer tantas mil coisas lá na sua casa, é trabalho, é casa, é marido, é comida, é limpar a casa, que você não presta atenção, você não dá atenção devida à emoção do seu filho. E quando você dá atenção, né, nas emoções do seu filho, você está estimulando a inteligência emocional dele. É coisa que nós não tivemos dos nossos pais, mas que a gente pode proporcionar às crianças, aos nossos filhos, a começar a prestar atenção naquilo que ele está sentindo e validar. Eu sei, meu filho, como está sendo difícil para você na escola, eu entendo a sua dor, mas eu tô aqui, né, do seu lado para te apoiar, para te ajudar, sabe? Isso faz toda a diferença no desenvolvimento da criança, quando você acolhe a dor do seu filho. Desde bebezinho, porque quando ele é bebezinho, você tem que interpretar o choro dele, né? E aí, conforme ele vai crescendo, ele não fala, você tem que interpretar através das emoções. Então, a inteligência emocional, você começa a desenvolver desde quando eles são pequenininhos. E nós não tivemos isso. Por isso que hoje, quantos adultos nós temos que estão com transtornos de ansiedade? Quantos adultos, né, jovens até adolescentes, estão com depressão profunda? Porque são pessoas que não tiveram esse estímulo, essa inteligência emocional. A Cris: mas não foi fácil, só comecei a cuidar de mim quando desenvolvi crise de ansiedade e pânico. Foi o limite para me colocar em primeiro lugar e buscar ajuda. Busquem ajuda o quanto antes. O ideal é que a gente não espere um pânico para você perceber que você não está dando conta das suas emoções. Aline: no caso, as pessoas à minha volta disseram, já estava na hora. Ou, graças a Deus, terminou, né? Do término do relacionamento, né, Aline? É isso mesmo. Mas às vezes, gente, mesmo que é um relacionamento que todo mundo fala que ainda bem que você terminou, estava na hora, mas a gente sofre, né? Por mais que a pessoa não seja uma pessoa legal, existiu uma história, existiu um sentimento por trás de tudo aquilo. E por que não nos colocar no lugar dessas, né? No lugar de quem está sofrendo? A Tati: ótima informação. Tá fazendo sentido para vocês? Ai, gente, mas é isso. Vamos para a nossa quinta e última habilidade, tá? A nossa última habilidade é lidar com os relacionamentos. Quem aqui, quem nunca, né, teve dificuldade em lidar com os relacionamentos? Porque o lidar com os relacionamentos, ele engloba todas, né? Todas as habilidades, o reconhecer as emoções, lidar com as emoções, a automotivação. O quarto, reconhecer as emoções, né, no outro. E por fim, lidar com os relacionamentos. Lidar com os relacionamentos, ela é a soma do autocontrole mais a empatia. Tá? Então é você conseguir controlar as suas emoções e ao mesmo tempo você conseguir desenvolver essa questão da empatia. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente pensa muito em nós, né? No que a gente está sentindo, no que a gente está sentindo falta, na dor que aquele relacionamento está nos proporcionando. E é difícil, né, a gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, não só no parceiro, mas também nas amizades, né, nos relacionamentos de forma geral. A Kari: sou nova por aqui, estou amando o assunto, pois me identifiquei com todos os problemas.
É isso mesmo, acontece com você, Kari, aconteceu comigo, acontece com tantas pessoas que eu atendo em terapia, né? Com tantas pessoas que eu acabo conhecendo. Olá, Zenilde. Zenilde participou do nosso psicodesafio. Foi linda a participação dela. Eu aprendo demais com a vida de vocês. Então, assim, a última habilidade é você lidar com os relacionamentos, né? Um grande exemplo são os líderes, né? Que tem essa característica muito forte. Eles se dão bem em qualquer situação, né? Que dependa interagir aí com as outras pessoas. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte. Vocês podem pensar assim, nossa, mas tem que ter tudo isso para conseguir desenvolver a inteligência emocional. Eu tô ferrada, né? Tô lascada, porque é muita coisa. Na verdade, nós temos umas habilidades que nós temos de mais potencial, que é tranquilo pra gente. A gente precisa reconhecer aquilo que é difícil. Nossa, lidar com as emoções, o que fazer com essa minha emoção, eu tenho muita dificuldade. Então, a partir de quando você identifica, sabe, as suas dificuldades, aquilo que você tem de fragilidade, você tem um caminho. É ali que eu preciso trabalhar, é ali que eu preciso me desenvolver. O autoconhecimento é assim, é o tempo todo você se olhando, você se observando para o seu coração, para as suas emoções e tentando identificar. A maioria das pessoas, elas não querem entrar em contato com os sentimentos, né? Então, quando eu lembro daquela situação dolorosa, me dá vontade de chorar, então eu prefiro nem pensar. Deixa quieto, não quero nem olhar para aquilo que dói. Só que como que a gente cura? Como que a gente encontra o equilíbrio emocional hoje na nossa vida? Quando a gente ressignifica o nosso passado. E como que a gente ressignifica o nosso passado? Quando a gente olha para ele, quando a gente chora, tudo que a gente precisa chorar, que não foi chorado lá atrás, porque a gente guardou aquela emoção. É falando sobre isso, é aprendendo, né? Aprendendo, estudando sobre o autoconhecimento, é lendo livro de autoconhecimento, é fazendo meditação, é você fazendo o seu autocuidado, é você fazer as coisas em prol de si mesma, é conseguindo se priorizar, parar de servir tantas pessoas e começar a olhar para você. Quando a gente começa a desenvolver o autoconhecimento, é engraçado, porque foi isso que aconteceu comigo. Quando a gente está no automático, o nosso olhar, ele está direcionado para fora. Então eu fico olhando o comportamento das pessoas, do meu chefe, do trabalho, do governo, da pandemia. Eu fico olhando só para fora. Meu olhar, ele está direcionado para os problemas, para a vida das pessoas. Eu me interesso pela vida dos outros. Eu fico me comparando com as outras pessoas. Eu só fico olhando ali, ó, para fora. E aí, quando a gente começa a desenvolver o autoconhecimento, vocês vão começar a perceber. Quem faz terapia já sente isso, é nítido. Você volta o teu olhar para dentro. Você começa a olhar para você começa a olhar para o teu coração, para os teus sentimentos, para aquilo que te faz mal. Você começa a reparar e a perceber, nossa, até que eu sou boa nisso, né? Não tinha percebido. De tanto que a gente fica distraída, olhando para a vida das pessoas, olhando para o que acontece fora, no externo, a gente não lembra e a gente não para observar o nosso potencial, aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de talento. Eu tenho certeza aqui, ó, que tem tantas mulheres talentosas aqui nessa live, tanto aqui no ao vivo, quanto das pessoas que estão assistindo aqui no gravado, que não tem noção do seu talento. E por que não tem noção? Porque não olha para si, olha para fora, olha para as pessoas
A comparação é horrível e faz a gente se desvalorizar e achar menos que os outros. Por isso é tão importante olhar o nosso interior e os nossos talentos. É isso. Todos nós temos as nossas habilidades, temos os nossos talentos, as nossas capacidades, mas a gente está perdendo o nosso tempo cuidando da vida dos outros. E a gente não olha para aquilo que realmente importa, que é nós. A Karen, eu tenho bastante talento, mas não sei dar valor por isso. Então, a gente não consegue dar valor. Por que a gente não consegue dar valor? Porque a gente fica esperando as pessoas nos valorizarem. E aí, o que acontece? As pessoas não nos valorizam. E aí a gente pensa assim, tá vendo? Acho que esse meu talento não vale muita coisa, não. Porque as pessoas, ninguém, né, dá tanta importância. E aí você se desmotiva, você desanima, você deixa de fazer aquilo que você estava super animada a fazer. E aí a gente volta para trás e a gente paralisa. A gente fica na inércia. Então, o que é inteligência emocional? É você ouvir mais você, a sua intuição, teu coração, teu sentimento, seus desejos e confiar naquilo que está dentro de você, do que você ouvir a opinião das pessoas. Porque quando você ouve a opinião das pessoas, você está dando um poder para ela, um poder que é seu. É como se você depositasse, você colocasse esse poder nas mãos de outra pessoa, daquilo que é seu, daquilo que você tem de mais precioso. Você não precisa fazer isso. Você pode confiar em você. Você pode confiar no seu coração. Tá tudo certo ser. E eu sempre repito, né, para quem me acompanha nos meus stories, essa frase: está tudo bem ser você. Ai, mas eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantos problemas, eu não gosto disso em mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem ser você. Sabe, quando você se coloca nessa situação de eu quero me desenvolver, eu quero aprender mais sobre mim, tá tudo bem ser você. Já perdi tanto tempo que agora não quero perder mais. E acho que ficamos esperando o reconhecimento. É isso mesmo. Eu sempre fui assim. A maioria das pessoas espera esse reconhecimento, esse olhar do outro. Mas esse olhar do outro nem sempre vem. E se a gente ficar dependendo desse olhar, a gente não anda para frente. A gente não cresce. A gente não desenvolve. A Ju... Jura que tá tudo bem ser eu? Tinha que ter descoberto isso antes. Tudo bem ser você, gente. Tá tudo bem ser você, do jeitinho que você é, do jeitinho que Deus fez você. Sabe? Agradeça tudo que você tem. A gente tem defeitos? A gente tem defeitos. Mas a gente precisa olhar para aquilo que nós temos de positivo. A Cris, tirando as máscaras. Olha que maravilha. Tirando as máscaras. O que é tirar a máscara? Gente, essa aqui sou eu. Quem quiser me aceitar do jeito que eu sou, vocês vão ter o meu coração. Se você não aceita do jeito que eu sou, tá tudo bem. Porque eu tenho certeza que vai ter outras pessoas que vão se identificar comigo. Sabe? E se não tiver, quando nós estamos bem com a gente mesma, a gente não precisa, sabe? Tanto das pessoas. Adorando ter recuperado meu senso de humor. A gente fica até mais bem-humorada. O bom humor é isso que traz a leveza na vida. Quando eu falo pra vocês, né? Autoconhecimento traz leveza pra sua vida. É nesse sentido. Porque você começa a ver as coisas boas. Você começa a até ver as coisas de forma irônica. Oi, Joyce! Olá, Miriam! Sejam muito bem-vindas. Na verdade, nós estamos já no finalzinho da nossa live. Hoje nós falamos sobre inteligência emocional. Para que a gente consiga desenvolver a inteligência emocional, nós precisamos de 5 habilidades. Tá? Foi isso que eu falei ao longo dessa live. Então, vocês que entraram agora no finalzinho, eu vou deixar essa live gravada.
Quero que vocês assistam a live e escrevam lá nos comentários o que vocês conseguiram aprender nessa live sobre inteligência emocional. Boa noite. Ai, agora que eu vi. Sim, com certeza, ver as coisas com mais leveza só nos traz benefícios. Então, minha gente, é isso. Inteligência emocional, equilíbrio emocional é você conseguir tomar a decisão de começar a olhar para as suas emoções. É fácil? Ai, Nádia, é fácil olhar para as minhas emoções? Não. Não é fácil olhar para as nossas emoções. Mas, o que você prefere? Ficar no escuro, continuar tendo seus desequilíbrios, as suas alterações de humor. Um dia você tá bem, um dia você tá mal, um dia você tá bem, um dia você tá mal. Não consegue dormir bem, porque o que é insônia? A insônia, ela demonstra que existe algo aí no teu emocional que ela tá gritando. A insônia, a ansiedade, tudo isso são sinais de que nós precisamos prestar atenção nas nossas emoções. Qual é o caminho para ter uma vida mais leve, Nádia? É desenvolver o seu autoconhecimento. É começar a olhar para dentro e não olhar para fora. Vamos parar de nos distrair com a vida das pessoas, com as coisas que estão acontecendo fora. O que importa, a resposta que você busca, que você precisa, ela tá aqui, ó, no seu coração. Então, se conecte com o seu coração, tá bom, minha gente? Tudo que você fala, Nádia, para que está falando, parece que está falando para mim, é incrível. Essa conexão, amando muito tudo isso. E eu tenho certeza que ninguém aparece no meu caminho, né? E eu também não apareço no caminho de vocês à toa. Existe um propósito, né? Esses encontros existem aí um propósito que eu acredito e que eu estou aqui justamente por isso, né? Para servir vocês. Porque eu passei por uma jornada dolorosa na minha vida e hoje eu quero fazer com que a vida de vocês, apesar da rotina pesada e tudo mais, vocês consigam ter uma vida mais leve. Vou me conectar mais com o meu coração. É isso mesmo, essa é a chave. Tá bom, minhas amadas? Então, eu vou finalizar a nossa live. Vou pedir para vocês que vocês escrevam lá, curtem, compartilhem essa live, se fez sentido para vocês, né? Se foi importante, se vocês conseguiram aprender alguma coisa, vocês compartilhem a live para que chegue essa informação para mais pessoas, para que mais pessoas consigam desenvolver a inteligência emocional. E quero que vocês também comentem o que vocês aprenderam. E tenho mais um pedido, gente. Eu senti no meu coração que eu preciso e eu desejo conhecer vocês aí que está aí do outro lado mais profundamente, sabe? Todas as pessoas que estão aqui, né? Todas as pessoas que estão aqui comigo ao vivo, todas as pessoas que estão comigo no gravado são muito especiais para mim. Eu valorizo cada pessoa que vem falar comigo, que gosta do meu conteúdo, que aprende alguma coisa comigo. Então, essa semana eu vou deixar um link nos meus stories. Um link assim, eu quero conhecer mais você. Então, são perguntas a respeito de você, sabe? De quem é você. Tanto que o link vai ser, eu quero conhecer você. E aí eu vou pedir para vocês clicarem no link e preencherem lá. Quem preencher esse formulário vai ganhar um presentinho do meu coração para o seu, que eu vou enviar pelo WhatsApp, tá bom? Então preencham lá aquele link, eu quero muito conhecê-las de forma mais profunda. E quem preencher vai ganhar um presentinho, tá? Do meu coração. Então, muito obrigada para todas vocês que assistiram, todas vocês que aprenderam alguma coisa. Eu vou ficando por aqui e até mais. Um grande beijo, minha gente!